acho que as falas de abertura foram muito significativas para a gente pontuar aqui o porquê que é importante a realização da conferência. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que analisar da importância da realização desta conferência, dessa 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, é o cumprimento do rito democrático. É o cumprimento do rito democrático, né, no exercício da participação popular. É o cumprimento da tarefa de escuta do Estado brasileiro, né? Nós lutamos durante muito tempo para construir e para entender esses espaços como os espaços de participação, como espaços de diálogo, como espaço de propositivo, construtivo, e como espaço, a partir de escutas das 3 esferas de governo, né, é fundamental a realização desse espaço. É preciso dizer que, em 2019, nós realizamos a Conferência Nacional Democrática de Assistência Social, né? Naquele momento, eu acho que a história não pode ser negada, nós não tivemos o chamamento da Conferência Nacional, não por ausência de luta, mas aquela foi uma opção, né? E agora nós carregamos esse debate e esse processo de construção. Então, eu acho que realizar a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social também tem um acerto de contas com a história, né? E é neste processo de realização dessa 12ª Conferência Nacional que nós vamos ter, né, a oportunidade, num primeiro momento, de fazer uma avaliação com muita responsabilidade do plano decenal, né? Aonde estávamos em 2016, para onde caminhamos até agora, né? Que desafios temos para chegar àquilo que nós planejamos até 2026, que instrumentos, onde é que falhamos, onde é que precisamos avançar, né? E o mais importante, por quê? Quais foram as condições concretas que construíram impedimentos, desafios, né? Quais foram as condições concretas que não permitiram que a gente continuasse num ciclo de avanços, não sem problemas, mas que nós estávamos construindo, encaminhando. Então, acho que isso vai ser fundamental. Ao mesmo passo que vai ser fundamental e desafiador construir esta conferência, né, no momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de construir conferências municipais de assistência social, né, com tudo aquilo que historicamente nós já sabemos que ela existe de nós, num contexto de pandemia, com, até o momento, uma capacidade de imunização da população brasileira muito baixa, mas com um conjunto de desafios em função da própria pandemia que nós precisamos vocalizar. Vocalizar nos municípios, vocalizar aos estados, vocalizar ao governo federal. Este conjunto de desafios, né? Esse conjunto de desafios e garantir uma participação qualificada nesse processo conferencial, juntamente com todos, principalmente com a participação dos usuários, será fundamental. Mas sem esquecer de que nós estamos falando de fazer tudo isso, né, num estado com mais de, num país com mais de 475 mil famílias que perderam alguns dos seus entes, né, num espaço onde a gente vê um aumento, hoje a gente pode falar num aumento aí da pobreza e da miséria no país da ordem de 30%, minimamente de 30%, né? Isso, aquilo que a gente consegue apurar superficialmente, né? Então, vai ser um desafio de construir estratégias locais que garantam a participação. Estratégias locais que garantam a qualidade dos debates. Estratégias locais que garantam, né, condições de participação.
Esse vai ser o trabalho que nós vamos ter que realizar em parceria com os estados. Nós sabemos, nos nossos municípios, aonde é e em que condições, em que qualidade a internet chega, em muitos deles. Eu estou falando aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, uma tríplice fronteira, certo? Uma cidade turística, enfim. Eu tenho uma sala, estou na minha sala aqui, eu estou numa ponta da sala, vocês estão vendo a parede atrás. Daqui até o final da minha sala, são mais ou menos 8 metros. Se eu vou até o final da minha sala, com o meu celular, ao final da minha sala, ele entra em roaming e começa a pegar uma conexão do Paraguai. Esse é o desafio daqui. Né? Mas nós sabemos de tantos outros que nós temos aí no nosso país. No entanto, essas são as condições que nós temos para realizar a conferência. Né? Essa é a realidade. A importância da realização da conferência, eu acho que, como nunca, né, nós vamos poder mostrar um retrato da realidade do que nós vivenciamos no nosso município. Nós vamos poder mostrar, traduzir um retrato do que significou o descofinanciamento, a ampliação da desproteção social, né? Um retrato da realidade que muitas vezes não é conhecida. E é um retrato, né, daquilo que vai, sem sombra de dúvidas, instrumentalizar essas conferências, sobretudo a Conferência Nacional, para a gente construir caminhos de luta. Né? Eu imagino que esse seja o percurso que nós vamos fazer nesse município. Né? O desafio de construir conferências municipais, estaduais, que construam estratégias de realidade, que construam possibilidades de ampliação do SUAS, que construam possibilidades de defesa desse sistema importante, civilizatório, e que mudou, e que vinha mudando a realidade de muitas pessoas. Quando eu penso na realização e na importância desta conferência, eu volto um pouco no tempo para pensar lá na conferência de 2007, 2005 ou 2007, onde, se eu não me engano, nós construímos aquilo que nós chamávamos de fotografia do SUAS, lá no seu estágio de implantação. Diante dos impactos do que a pandemia produziu nas realidades locais, nos municípios, diante do impacto da pandemia nas políticas públicas, nas ações, nos serviços, na vida dos usuários, no não acesso, nas condições de trabalho dos trabalhadores, nos desafios para os gestores municipais, esta conferência, resguardadas as devidas proporções, por favor, vai nos permitir construir uma fotografia da realidade que estamos vivendo. E é essa fotografia que precisa ser traduzida, chegar aos estados e à Conferência Nacional na forma de propostas, mas também chegar aos estados e chegar na Conferência Nacional na forma de dados, de relatórios, para poder mostrar onde estamos e quais as situações que estamos enfrentando. Né? Vai ser a conferência que nós vamos poder estrategicamente construir elementos, né? Quem sabe, e aí já é uma provocação, para ampliar, inclusive, o nosso olhar sobre o SUAS. Né? Se tem uma coisa que esta situação de pandemia nos mostrou, é a nossa necessidade de ampliar o nosso olhar sobre o Sistema Único de Assistência Social. Porque nós mostramos, através do que fizemos na situação e no momento da pandemia, né, as nossas condições, as nossas potencialidades, mas também nossas fragilidades. E ainda mais no contexto, né, de uma emenda constitucional 95, né, uma lei complementar 173, uma
Portaria 2362, né? Uma proposta de reforma administrativa do Estado brasileiro que impacta diretamente a proteção social. Então, a importância desta conferência está na possibilidade de nós conjugarmos todos esses elementos. E isso é desafiador. Solange disse uma coisa muito importante no início da fala dela, representando os usuários. De uma forma que os usuários, que os trabalhadores, mas sobretudo os usuários, consigam compreender, consigam entender, que consiga ter significado e sentido para eles. Este será um dos nossos maiores desafios. Porque é tendo sentido, significado para os usuários de forma fundamental que nós vamos conseguir, né, primeiro, agregar a luta em defesa desse sistema, garantir a luta pela sua manutenção, né, e construir estratégias para sua ampliação, né? Eu sei exatamente da responsabilidade de cada município, do compromisso e dos desafios de cada município para fazer suas conferências municipais, né? E por isso eu quero fazer um apelo aqui, um apelo e um chamado para a luta, para todos os municípios desse país, para todos e para todas os gestores municipais desse país. Nós temos condição de dar a maior demonstração de resistência que o SUAS precisa hoje, que é a realização das conferências municipais. Nós temos essa capacidade e temos condição de fazer isso, com os nossos limites, com os desafios que são postos, e essa se torna para nós, realizar essas conferências municipais de assistência social, neste momento, se torna para nós uma tarefa civilizatória, de civilidade, né? E nós vamos fazer o nosso compromisso com a luta, o nosso compromisso com os SUAS, o nosso compromisso com a responsabilidade de sermos gestores, o nosso compromisso com trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque hoje, realizar conferências municipais, né? Fazer incidência política pela realização de conferências estaduais, mostrar o tamanho desse sistema, mostrar o que ele pode, não significa mais só defender o Sistema Único de Assistência Social. E nós precisamos entender isso. Defender o SUAS hoje, nessa dimensão, nesse processo conferencial democrático, significa que esta política firma os pés na defesa da vida. E é isso que eu entendo hoje, na defesa da vida. Encerro aqui as minhas contribuições. Obrigado, presidente Elias, pelas suas palavras.